Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Rangel. Eu sou instrutor de trânsito, instrutor dos cursos especializados do Detran. Hoje o assunto que a gente trouxe aqui para o canal vai te deixar de queixo caído. Você sabia que o pedestre tem regra, que ele precisa seguir as normas também de circulação e conduta? Você sabia que o pedestre pode ser multado? Não sabia? Isso despertou tua atenção? Então não sai daí não. Já se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que é interessante para ele. Comenta aqui embaixo para a gente interagir. Eu vou fazer questão de responder o teu comentário. Segura aí e vamos para a vinheta. Uma pergunta que é muito recorrente e que as pessoas me perguntam com muita frequência. Professor, se eu estiver atravessando a faixa e o semáforo para os veículos der lá o verde, eu sou obrigado a correr? Eu preciso me apressar ou ele é obrigado a me esperar? Na realidade, o que muito acontece é que a hora que o sinal fica verde, o condutor sempre gosta de acelerar, buzinar, jogar o carro em cima e tentar apressar o pedestre. E o que isso pode gerar ao condutor é nada mais nada menos do que uma infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. O pedestre tem o direito e a exclusividade para concluir a travessia com segurança. E agora eu vou explicar quais são as regras para o pedestre. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a hierarquia na sinalização de trânsito. Por que eu preciso falar sobre isso? Para que a gente consiga entender todo o resto do conteúdo, eu preciso explicar sobre isso. Que na hierarquia da sinalização de trânsito funciona da seguinte maneira. Primeiro de tudo, vem o agente de trânsito. Ele é a autoridade máxima no trânsito. O que ele falar, o que ele determinar é o que vale. Ele manda em cima de semáforo, ele manda no resto da sinalização. O que o agente falar, está falado. Abaixo do agente de trânsito nós temos os semáforos. Ou seja, se eu não tenho agente de trânsito, mas tenho semáforo, não importa que eu tenha outras sinalizações. O semáforo prevalece sobre as demais sinalizações. Se eu não tenho semáforo, vale as demais sinalizações. Faixa de pedestre, inscrições nas vias, placas e qualquer outro tipo de sinalização. Elas prevalecem sobre as demais normas. Se eu não tenho sinalização nenhuma, daí a gente vai para as normas de circulação e conduta que estão listadas lá no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora explicada a hierarquia no trânsito, eu vou elencar aqui tópico por tópico sobre quais são as regras do pedestre. Segura aí. O artigo 68 ele diz o seguinte: é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais. Ou seja, ele pode utilizar os passeios, passagens apropriadas das vias, seja a passagem com a faixa de pedestre, passagem elevada ou passagem subterrânea, além dos acostamentos das vias rurais, que eu não sei se você se recorda, eu falei no outro vídeo com que eu falava sobre as bicicletas, que tanto o ciclista como o pedestre ele pode circular ali pelo acostamento. O parágrafo 1º do artigo 68 diz que o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. É a única situação em que o ciclista pode trafegar por cima da calçada. Nas áreas urbanas, em que não houver nem passeio e nem calçada, a circulação do pedestre vai ser feita pela pista de rolamento, com preferência sobre os demais veículos. Já nas vias rurais, ou seja, nas rodovias e estradas, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação do pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordes das pistas, em fila única e em sentido contrário de deslocamento dos veículos. Ou seja, o pedestre precisa andar no sentido oposto ao dos veículos. E precisa ficar bem claro isso, porque a confusão que vem do sentido oposto se confunde muito com a bicicleta. A bicicleta ela precisa andar no mesmo sentido dos veículos. Já o pedestre, ele pode andar no sentido oposto. O artigo 69, ele diz uma coisa que eu acho bem interessante, que o pedestre, para cruzar a pista de rolamento, ele deve tomar cuidado com algumas coisas. Principalmente a visibilidade, distância e a velocidade dos veículos que vêm na direção dele, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem, numa distância de até 50 metros. Ou seja, se existe a faixa de pedestre e o pedestre está até 50 metros dela, ele precisa andar até a faixa de pedestre. E se eu tiver a mais do que 50 metros da faixa de pedestre, passarela, seja lá o que for,
aí eu já perco a obrigatoriedade de andar até lá. O artigo 70 fala lá que os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, como a gente falou lá no início do vídeo. Mas e as proibições, Léo? As proibições. O que é proibido ao pedestre? O artigo 254 do Código, ele vem elencando lá quais são todas as proibições ao pedestre e que tipo de infração que isso gera a ele. É proibido ao pedestre permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las, né, onde for permitido, cruzar a pista de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista essa permissão, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim, ou seja, quando você tem aquela faixa de pedestre transversal, né, que ela pega de quina a quina no cruzamento. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou prática de qualquer folguedo, esporte, desfile, similares, salvo em casos especiais com a devida licença da autoridade competente. Ou seja, essas manifestações que você vê o pedestre aí invadindo a via, tacando fogo em pneu, parando tudo, né? Andar fora da própria faixa, passarela ou passagem aérea subterrânea. Ou seja, se o pedestre estiver dentro dos 50 metros e ele não andar até a faixa, ele não andar até a passarela, ele pode sim ser multado. E desobedecer a sinalização de trânsito específica. Qual é essa? O semáforo. A gente tem dois tipos de semáforo. O semáforo de veículos e o de pedestre. Não é? Se lá está vermelho para o pedestre e verde para o veículo, o pedestre ele precisa guardar. Todas essas infrações são infrações de natureza leve, com penalidade de multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Ou seja, uma multa de infração leve ela tem um valor aí de R$ 88,38. Pela metade aí vai ficar o quê? 88,44 e um quebradinho, né? Não sou bom em conta, não. Não, é 44 e um quebradinho, só que eu... Tudo bem, tá perdoado. Todas essas infrações são de natureza leve, né, com penalidade de multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Ou seja, se uma infração leve tem um valor aí de R$ 88,38, né, para o pedestre vai sair a R$ 44,19. Pessoal, o conteúdo de hoje é esse. Eu vou pedir mais uma vez, se inscreve lá no canal, clica no sininho para receber notificação, compartilha esse conteúdo com quem você acha que é importante. O vídeo de hoje fica por aqui e muito obrigado.